Será o 155, mas eu vou... Não, aqui hoje está difícil, viu? Está caindo toda hora. Onde você está, Elcio? Em Belo Horizonte? Eu estou em Belo Horizonte, mas aqui no meu bairro, de vez em quando a luz cai. Aqui no bairro de Lourdes, você pensa bem. Que bairro que é? Lourdes. Nossa! Tem muita gente aí que trabalha remoto no seu bairro. Val, não iniciou ainda, né? Elcio, pensa em comprar um no-break, Elcio. No-break? Isso, com a bateriazinha de 15 minutos. Pelo menos no Brasil, quando eu trabalhava lá, a gente usava no-break direto. Naquela época caía muito, né? Isso, eu tenho aqui em casa um no-break. Val? Oi, Val. Oi, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Tá, já iniciei a gravação, ok? Iniciou? Ok. Então vamos retomar a gravação. O julgamento dos processos do dia 24/9, 14 horas, o item agora 155, CMPC Rio Grandense, relator Leonardo, haverá sustentação oral pelo Dr. Bruno Vitório Marins de Oliveira. O relator fará a leitura do relatório e depois será concedido o prazo para o patrono. Com a palavra, Leonardo. Obrigado, presidente. Trata o presente de pedido de ressarcimento transmitido pelo sistema Perdecom, data de transmissão 10 de janeiro de 2008, com utilização de créditos oriundos de COFINS não cumulativo vinculados a receitas de exportação, apurados conforme o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 10.833, referentes ao quarto trimestre de 2007, no montante de R$ 1.330.624,25, após a parcela deduzida. Posteriormente, o interessado transmitiu diversas declarações de compensação por meio do sistema Perdecom, discriminados no despacho decisório com utilização do mesmo crédito. O despacho decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, datado de 8 de abril de 2011, reconheceu parcialmente no Perdecom o direito creditório no valor de R$ 1.093.054,18 e homologou parcialmente as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. Conforme consta na referida informação fiscal, o interessado desenvolve sua atividade na produção de compensados de madeira e de lâmina de eucalipto, a partir da industrialização da madeira extraída de troncos de árvores retirados de hortos florestais, sobre os quais detém o direito de uso e exploração localizados em terras próprias e oferecidas. Consta ainda na informação fiscal que o interessado contabilizou indevidamente na base de cálculo das contribuições para os e COFINS valores pagos ao UBS Global, referente ao direito de uso e exploração das florestas, registradas em seu nome próprio, utilizando notas fiscais de produtor com natureza da operação de transferência. Depois da entrada das toras na fábrica, emitiu-se nota fiscal de entrada, contra a nota com CSOP 1151, transferência para industrialização, de modo que tais transferências não se configuram como compras de matéria-prima, não podendo entrar na base de cálculo das contribuições em questão. O interessado apresentou manifestação de inconformidade. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que a autoridade administrativa glosou os créditos de COFINS oriundos da aquisição de toras de madeira classe A, ao argumento de que não se tratava de aquisição de matéria-prima da empresa UBS, mas sim transferência de matéria-prima do estabelecimento rural para a sede da empresa, configurando mera transferência e não aquisição, que firmou uma série de contratos avançando claramente a aquisição das toras da madeira classe A, aquisições estas que deram origem ao crédito pleiteado. A empresa Klabin Rio Céu era proprietária das terras nas quais as toras de madeira eram cultivadas, sendo também detentora dos direitos de uso e exploração dos hortos florestais, ou seja, há dois bens distintos, sendo um deles a terra nua e o outro o direito de exploração dos hortos. Conforme consta no contrato de compra de propriedade e fechamento, a Klabin vendeu para a recorrente apenas a propriedade da terra nua, resultando na transferência de propriedade em negócio distinto. A empresa Klabin Rio Céu vendeu os direitos de uso e exploração dos recursos florestais, hortos. A UBS adquiriu o direito exclusivo da exploração dos hortos florestais, conforme atesta a cláusula do contrato de compra e venda de madeira, e firmou com a UBS um contrato de compra de destocagem e administração,
que a UBS comprometeu-se a vender a recorrente as toras classe A, que o contrato não deixa dúvida de que se trata de contrato de compra e venda, na qual a UBS figura como vendedora das toras de madeira e a recorrente como compradora da mercadoria, ou seja, as florestas são de propriedade da UBS global e não da recorrente. O risco de danos das florestas é da UBS, tanto que a madeira danificada é considerada colhida e neta de volume anual de toras é considerada atingida, que apenas administra as florestas e tem a obrigação contratual de adquirir as toras classe A, que são utilizadas como insumo em seu processo produtivo. A DRJ não se atentou que a recorrente não detinha a propriedade dos outros, e que, portanto, a madeira dali extraída não era de sua propriedade. A UBS detinha a propriedade dos outros e a madeira extraída era vendida para a recorrente. O entendimento firmado pela DRJ está equivocado. O contrato firmado com a UBS deixa claro que o negócio jurídico é de compra e venda. O simples fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de um estabelecimento a outro em nada afeta o seu direito ao crédito decorrente da aquisição de toras classe A da UBS, porque, como administradora do horto, a obrigação das notas fiscais passa a ser sua em razão do cumprimento da legislação do âmbito do ICMS. O fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente à venda de toras classe A em nada compromete a apropriação de crédito. Comprovado por outros meios que houve aquisição de madeira classe A de propriedade da UBS, o mero fato de ter emitido notas fiscais de transferência em cumprimento da legislação pertinente ao ICMS não pode desnaturar a obrigação de compra e venda avançada. Visando corroborar o já suficiente conjunto probatório, traz aos autos os recibos emitidos pela UBS, que atestam o recebimento de referente à madeira adquirida e os demonstrativos com volume de toras de madeira. Todas as aquisições foram registradas como demonstra o relatório de pagamento a fornecedores. Os pagamentos constam contabilizados em seu livro Razão e Registro Financeiro em toda a madeira adquirida. Pugna pela realização de diligência é o relatório. Obrigado. Doutor, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Agradeço a oportunidade de apresentar aqui algumas razões para a reforma da decisão recorrida. E o tema aqui em debate diz respeito, então, a créditos de PIS de COFINS do regime não cumulativo, que foram compensados, e houve o deferimento da glosa, pedido de ressarcimento de 2007, houve deferimento de uma considerável parcela do pedido e houve a glosa desses créditos aí vinculados às aquisições das toras classe A, conforme bem colocado no relatório minucioso apresentado pelo relator. Basicamente, né, o que se discute aqui é se essas toras elas são meras transferências, como consta nos documentos de ICMS, ou se elas são aquisição de matérias-primas para a atividade da recorrente. Só um esclarecimento inicial sobre a atividade da recorrente, para ficar claro, o relatório já abordou o tema, mas apenas repisando aqui, essa é uma empresa que produz, então, compensados de madeira e de eucalipto, né, que são matéria-prima ali para diversos produtos e etc. E ela tem como matéria-prima básica, obviamente, toras de madeira. Então, a gente está discutindo aqui a aquisição de uma matéria-prima, um insumo básico para a produção das chapas de madeira, né? Esquecendo um pouco a questão jurídica, etc., o que de fato acontece é a aquisição, a obtenção, por meio desses contratos, das toras classe A para produzir os compensados de madeira. Então, é um insumo, uma matéria-prima, assim, é algo que é utilizado na produção desses produtos que são fabricados e vendidos pela empresa aqui recorrente. Ocorre que esse contrato, a empresa realmente fez um contrato todo complexo envolvendo essa empresa UBS e a Klabin Riocel. Né, a recorrente adquiriu a terra nua, mas não adquiriu a superfície, né, que são as florestas que estão em cima da terra nua. Então, ela é proprietária apenas da terra nua. A floresta foi adquirida por esta UBS, e esta UBS é que vende esses direitos de exploração da floresta ou a madeira
para a recorrente usar esse produto para a produção dos compensados de madeira, né? O fisco, analisando esses contratos, que realmente são um pouco confusos e complexos, acabou entendendo que isso não era aquisição de matéria-prima, e daí vem a glosa. O fisco entendeu que, na verdade, a corta das toras de madeira eram apenas itens para quantificar o valor que a recorrente paga para esta UBS para poder explorar a floresta. Então, o fisco diz, literalmente no despacho decisório, na verdade, num termo fiscal que fundamenta o despacho decisório, que isso, na verdade, é remuneração para o direito de exploração da floresta, e que ele deveria, na verdade, ser contabilizado por exaustão. E como não tem crédito, não tem norma no regime da não cumulatividade para o crédito baseado na exaustão, não tem direito ao crédito. Se os senhores me permitem, eu vou ler um pedacinho aqui da informação fiscal, especificamente nessa parte. Ela diz o seguinte: os pagamentos efetuados à UBS Global pela interessada, referentes à madeira extraída das florestas, sobre as quais a interessada detém direito de uso de exploração, não se configuram como provas de matéria-prima, não podendo estar na base de cálculo do crédito de PIS e de COFINS. O contribuinte deveria ter contabilizado os direitos de uso e exploração dos recursos florestais de acordo com os artigos 328, direito de exploração de florestas, e 334, exaustão de recursos florestais, do regulamento do imposto de renda. A legislação, contudo, não autoriza a interessada a considerar na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS valores apropriados como exaustão ou amortização de direitos sobre recursos florestais. Então, a acusação fiscal é que isso não é matéria-prima, e sim uso de floresta, né? Não há questionamento nos autos de que houve os pagamentos, não há discussão no processo de que este gasto é vinculado à produção da madeira, que é dos compensados de madeira que a recorrente produz, nem que essa empresa UBS Global é uma empresa nacional, como de fato é, e deve oferecer como receita a remuneração pela aquisição da madeira ou pelo direito de exploração da floresta. Então, a despeito a recorrente vem sustentando nesses autos que se trata efetivamente de aquisição, explora contratos, porque foram mais de um contrato em que foi feito toda essa negociação, mas ela demonstra, então, que se trata sim de aquisição de madeiras e que as notas de transferências são assim elaboradas por conta da legislação do ICMS, já que é ela que tem a gestão da floresta, né? Mas a despeito disso, e aqui é o importante da minha intervenção, é o seguinte: seja como matéria-prima, aquisição de matéria-prima, seja como remuneração do direito de exploração da floresta, o tema atualmente, depois da emissão do parecer normativo número 5 de 2018, editado a propósito da decisão conhecida de todos os senhores a respeito da não cumulatividade do PIS da COFINS do STJ, o caso AMB, a própria Receita Federal, nesse parecer normativo, reconheceu que os insumos florestais são insumos, e que o fato da empresa contabilizar isso como ativo e não ter norma autorizando o crédito sobre exaustão não impede a apropriação do crédito como insumos. Então, nos termos da própria acusação fiscal, lida aos senhores brevemente agora há pouco, o que a gente teria, à luz do parecer normativo 18, é o reconhecimento de que haveria direito a crédito na forma de insumos, exatamente como foi feito pela empresa, sustentando a aquisição de matérias-primas. Então, a novidade que eu queria trazer para os senhores a respeito dessa matéria diz respeito a este fato, essa norma superveniente aos fatos dos autos, em que a própria Receita Federal reconheceu, à luz do precedente do STJ, que os insumos florestais, mesmo que componham o ativo imobilizado, passíveis de exaustão,
gera um direito a crédito, né? Eu posso citar aqui o item 76 do parecer normativo 5, que nos itens 74 e 75 ele vai trabalhando essa discussão sobre a capacidade do insumo florestal ser passível de creditamento, historia que a Receita Federal nunca colheu, e conclui no item 76. Contudo, como salientado nas considerações gerais dessa fundamentação, o conceito de insumos definido pela primeira seção do STJ não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades de produção de bens e prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ao passo que as demais modalidades de creditamento previstas somente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas. Dito de outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma outra modalidade específica de apuração de créditos à não cumulatividade das contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre na definição de insumos e não haja qualquer vedação legal, independentemente das regras contábeis aplicáveis. Então, senhores, à luz do parecer normativo número 5, o que devemos fazer no presente caso? Verificar a acusação fiscal que é baseada no critério contábil, identificar que estamos diante de um insumo da produção, não há qualquer dúvida a esse respeito, mas também, se houver dúvida a esse respeito, os senhores, obviamente, têm toda a liberdade de converter o julgamento em diligência para identificar isso, mas não há qualquer controvérsia. Nós estamos falando da aquisição de toras de madeira para uma empresa que faz compensados de madeira, então é uma matéria-prima elementar. Estamos falando de florestas que são desenvolvidas para a produção dessa madeira que vai ser usada na fabricação dos compensados, dos produtos, e não há outra vedação legal, né? Porque a aquisição é feita junto a uma pessoa no Brasil e a contrapartida desta remuneração, seja ela aquisição de madeira, seja a remuneração pelo pelo direito de exploração da floresta, está sujeita ao reconhecimento das contribuições, ao recolhimento das contribuições. Então, não há vedação legal no artigo 3º, em nenhum dos seus parágrafos da Lei 10.833, a apropriação do crédito como tal. Depois do parecer normativo, já encaminhando aqui para o fim da minha exposição, o CARF passou a adotar esse entendimento. Houve uma variação na jurisprudência, a Câmara Superior começava admitindo esses insumos de insumos, né, os insumos florestais, depois houve uma reviravolta na jurisprudência, e depois do parecer normativo, cito aqui um acórdão de 2019, sobre insumos florestais, não sobre o caso em especial, e sim sobre a indústria de celulose, né, que tem que faz o pé de eucalipto para extrair a celulose que vai ser fabricada, o acórdão 9303007864 de 2019, citando a adesão do STJ, citando aquela nota 100 da PGFN e o parecer normativo 5 para reconhecer a possibilidade de creditamento como insumo. Então, trata-se aqui da mesma situação. Então, seja porque se trata de aquisição de madeiras, como a recorrente sustenta, seja porque se trata da remuneração do direito de exploração da floresta, como alega o próprio fiscal, não há outra solução senão reconhecer o direito creditório. Por essas razões, então, senhor presidente, senhores conselheiros, que se pede o provimento ao recurso, ou, quando muito, a diligência para confirmação de qualquer informação que esteja sob dúvida aqui dos senhores. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Conselheiro Leonardo, pode passar o voto. Pedir para que todos os demais mantenham os microfones desligados. Parece que o Elcio, o Leonardo, o Macedo está aberto. Desculpa aí. Não, tudo bem. O recurso voluntário tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade. Ele, portanto, toma conhecimento. A matéria envolvendo a recorrente não é nova dentro do CARF, o qual, em diversos processos, decidiu desfavoravelmente o pleito recursal. Por concordar com os argumentos esgrimidos nos julgados anteriores, os adoto como razões de decidir, motivo pelo qual a reprodução é medida que se impõe.
Em recente julgado, em processo de relatoria do conselheiro Rafael Madeira Abade, por unanimidade de votos, decidiu-se por negar o provimento ao recurso voluntário interposto pela recorrente. Então, a decisão apresenta a seguinte emenda, eu a transcrevo. Do voto condutor. A controvérsia diz respeito à possibilidade da recorrente apurar créditos da compra de toras de madeira. A questão decorre do fato de que trata-se de uma área de terras que, em 22 de fevereiro de 2001, a Klabin Riocel cedeu o direito de uso e exploração da área florestal para a UBS Global, direitos que foram cedidos para a Boise Cascade, hora recorrente. A Boise, por sua vez, comprometeu-se a pagar para a UBS um valor fixo pelas toras por ela processadas. Surge, assim, a questão se, quando da assinatura do contrato, a recorrente adquiriu o direito de uso e exploração das florestas. A floresta passou a ser sua, o que as transformaria em um ativo imobilizado depreciável, após a fiscalização, ou se a floresta continuou sendo da UBS Global, que vendeu as madeiras quando da colheita. Em outras palavras, se a cessão pela UBS dos direitos sobre floresta resultou ou não na venda das madeiras no momento da assinatura do contrato. Existe um fato relevante em toda esta sistemática, ou seja, o de que as notas utilizadas para a retirada das toras da floresta e encaminhamento para a indústria da recorrente são emitidas pela recorrente a título de transferência de um estabelecimento dela para outro, e não, como seria mais lógico, de uma nota de compra e venda da UBS Global para a Boise. No caso concreto, não obstante haver contratos de direitos de exploração de terras, alguns fatos demonstram que, na verdade, houve uma verdadeira transmissão da propriedade das florestas, merecendo destaque alguns fatos. Há um contrato excepcional por meio do qual o recorrente compromete-se a pagar o valor das polpas de madeira para o UBS. Se a propriedade das florestas fosse da UBS, não haveria necessidade de uma ressalva para garantir à dona do bem o recebimento pela venda de algo que é seu. 2. As notas fiscais foram emitidas como transferência de mercadorias e não compra e venda. E, finalmente, 3. As notas fiscais foram redigidas de forma que a transferência se deu entre estabelecimentos da mesma empresa, qual seja a Boise. Todos estes fatos demonstram que as toras já eram da recorrente e não passaram a ser a partir do corte. Esta questão acerca da mesma empresa já foi decidida pelo CARF, merecendo destaque o acórdão 31.01.01.147, que teve como relator o ilustríssimo conselheiro Corinto Oliveira Machado, nos autos de processo final 2017 e 2019, cuja ementa foi a seguir redigida e transcrita. Cito eu ainda processo de relatoria do conselheiro José Luiz Bordignon, final 2007 e 2016, eu transcrevo o voto em diversos excertos e permito a leitura de alguns trechos do voto condutor. Não menos importante para a solução da lida é analisar a forma como foram emitidas as notas fiscais da operação em trato. Como visto anteriormente, a fiscalização caracterizou a operação como aquisição de uso e de exploração de área florestal e a recorrente como uma operação de compra e venda de matéria-prima. No caso, a contribuinte colhe as toras classe A nos locais onde estão situadas as áreas florestais e remete-as para seu estabelecimento industrial. Para tanto, emite uma nota fiscal de saída de produtor rural, cuja natureza da operação é transferência. Ato contínuo, registra a entrada das toras na unidade fabril através de uma nota fiscal de entrada, com CFP 1151, transferência para industrialização ou produção rural. Note-se que o emitente das notas fiscais, saída da área florestal e entrada no estabelecimento industrial é a recorrente. Em nenhum momento da operação foi emitida uma nota fiscal de venda de mercadoria da UBS para a recorrente. Prossigo na leitura do voto referido. No que se refere às alegações acima exposadas pela requerente, é de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada, e no caso presente, a transação refletida pelas notas fiscais carregadas aos autos é de uma operação de transferência de mercadoria, de um estabelecimento para o outro da mesma pessoa jurídica, e não de uma operação de aquisição de mercadoria, compra e venda. Desse modo, uma vez não comprovado nos autos que os valores pagos ao UBS referente à madeira extraída das florestas se tratam de compra de matéria-prima, não podem os mesmos ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da COFINS no cumulativo. Não cabe, nesse aspecto, fazer qualquer reparo na decisão da autoridade da COF. Fecha aspas. Consigno ainda, no mesmo sentido, decisão que figurou como relator o conselheiro Paulo Sérgio Celani, o acordo 3801.003.297 e o acórdão de relatoria também do conselheiro Paulo Sérgio Celani, ele figurou como relator ad hoc, a relatora foi a conselheira Judite do Amaral
Marcondes Armando, o acórdão 3201000934 e o acórdão 3101001148 de relatoria do conselheiro Corinto Oliveira Machado. Feitas essas considerações, presidente, e lembrando que nós julgamos esta matéria em diversos processos agora no mês de julho de 2020, eu voto por negar o provimento do recurso voluntário. Ok, obrigado. De fato, a matéria já é conhecida também da turma. Conselheiro Elcio. Co-relator. Conselheiro Leonardo Macedo. Relator, presidente. Conselheiro Elcio. Elcio não. Conselheiro Laércio. Co-relator. Conselheira Mara. O relator. Conselheiro Márcio. Com relator, presidente. Conselheiro Pedro. Presidente, só uma lembrança. Eu lembro que esse caso a gente já votou na turma. A gente discutiu isso aí. E eu lembro também que fazia sentido ele aproveitar crédito sobre as madeiras se fosse realmente uma aquisição, né? Se houvesse um controle sobre isso. O problema aí, na verdade, para mim, eu acho que é a formatação que eles fizeram, né? Na medida que você não tem um centro de custo que possa discriminar o suficiente para o dispêndio ser reconhecido e o crédito ser aproveitado em cima de determinado dispêndio, né? Esse contrato aí, com sorte, levou esse aproveitamento de crédito na amortização, acho que com sorte ainda, hein? Então, eu acho que está de bom tamanho na amortização, e se fosse realmente aquisição, aí tem precedente, até na Câmara Superior aceitando, né? Que não é o caso aqui dos autos. Então, como sempre, excelente voto, buscando a jurisprudência da casa aí, acompanho. Eu também acompanho. O patrono pediu a palavra, algum esclarecimento? Microfone. Ok. Não, eu ia apenas, obviamente, respeitando a decisão, eu ia apenas indagar se seria possível constar alguma consideração a respeito do parecer normativo 5, das razões pelas quais ele não se aplica. Só isso. Aí cabe ao relator avaliar se faz constar ou não, ou se assim entender posteriormente, o contribuinte pode usar os meios próprios, né? Neste momento, entendo que não, presidente, porque não foi trazido na peça recursal. Foi trazido em questão de sustentação oral. Eu só gostaria de fazer uma outra observação, que toda a instrução do processo está calcada na ausência de nota de aquisição. Foram emitidas notas de transferência de mercadorias entre a própria contribuinte. Tá? Relembro que este fato tem, inclusive, repercussão em sede de ICMS, porque, em sendo uma transferência entre o mesmo titular, aplica-se a súmula 166, com a não incidência do tributo estadual. Se houvesse a emissão de uma nota fiscal de compra e venda, essa não incidência deixaria de aparecer e fatalmente haveria incidência do imposto estadual. Só queria fazer essa lembrança também. Ok, obrigado. Então, todos votaram, eu acompanhei também. Então, votação unânime, negou-se provimento ao recurso voluntário. Agradeço a participação, doutor. Bom trabalho, senhores. Obrigado. Na sequência, o item 104 da Boise, já até mencionada no processo anterior. Leonardo, com a palavra. Mesmo voto, presidente.
matéria idêntica, negar provimento, inclusive é a mesma empresa. Aham. É que houve uma mudança da denominação social. Certo. Aí no e-processo consta como ACMPC, só que no SERPRO consta como VOICE. Tá, mas é interessante que o pedido de sustentação foi só para o 155. Foi só é que tem mais de um escritório que defende a empresa. Ok. Então, se alguém se manifestar de forma contrária, eu estou repetindo, reproduzindo a mesma decisão, porque trata-se da mesma empresa, na verdade, né? E os mesmos fatos. Então, o processo 154 também, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Como eu havia dito, vamos encerrar, então, os processos do dia 23, 14 horas. O próximo é um intervalozinho. Por favor, Val, vamos interromper a gravação? Peraí. Só um minuto, por favor.